Esqueça tudo o que você aprendeu sobre a evolução humana. A história oficial não é um registro de fatos. É um contrato de ilusão projetado para manter a sua mente presa a uma linha do tempo falsa. O consenso acadêmico dita uma regra inquebrável. O homem primitivo vagou pela terra caçando animais. Ele descobriu a agricultura, construiu as primeiras vilas, desenvolveu a religião e, milhares de anos depois, ergueu monumentos. Em 1994, um pastor curdo, caminhando pelas colinas áridas do sudeste da Turquia, notou pedras esculpidas estranhas emergindo da poeira. O arqueólogo alemão Klaus Schmidt assumiu a escavação. O que ele desenterrou nas entranhas daquela colina não apenas reescreveu a história, destruiu a história. Bem-vindo a Göbekli Tepe, o ponto zero da civilização. Um complexo megalítico assustadoramente sofisticado, construído há 12.000 anos. Para colocar essa anomalia temporal em perspectiva, Göbekli Tepe é 7.000 anos mais velho que Stonehenge. É 6.500 anos mais antigo que a Grande Pirâmide de Gizé. Quando a fundação deste templo foi cravada na Terra, a Era do Gelo ainda mantinha grande parte do hemisfério norte sob um cobertor letal de gelo. O mamute lanoso ainda caminhava pelo planeta. O dogma arqueológico ruiu instantaneamente. Göbekli Tepe foi construído por caçadores-coletores nômades, sociedades que teoricamente não possuíam linguagem escrita, não conheciam a roda, não dominavam a olaria e ignoravam a agricultura. A engenharia deste local é uma abominação matemática para a Idade da Pedra. O complexo abriga múltiplos recintos circulares colossais. O coração de cada círculo é dominado por 2 pilares gêmeos em forma de T, medindo até 5,5 metros de altura e pesando entre 10 e 20 toneladas cada. Esses monólitos não foram empilhados com pedras soltas. Eles foram arrancados de uma pedreira de calcário a centenas de metros de distância em uma única peça, esculpidos com sílex e transportados para o topo da colina. A logística necessária para alimentar, coordenar e comandar uma força de trabalho de centenas de homens durante décadas exige uma hierarquia social rígida e um suprimento alimentar inesgotável. Como tribos nômades dispersas, lutando diariamente pela sobrevivência básica, pararam de caçar para executar um projeto de engenharia de 100 anos? A resposta vira a teoria da evolução social de cabeça para baixo. A religião não foi o subproduto do conforto agrícola. A religião foi o gatilho. O medo do divino forçou o homem a se organizar. Para sustentar os exércitos de trabalhadores que construíam a casa dos deuses, a caça selvagem deixou de ser suficiente. Eles precisaram domesticar a natureza por desespero. Geneticistas do Instituto Max Planck rastrearam o DNA do trigo moderno. O ancestral selvagem absoluto de todas as cepas de trigo einkorn consumidas no planeta hoje cresceu exatamente nas encostas das montanhas Karakada. Esta montanha fica a meros 30 quilômetros de Göbekli Tepe. Não foi o agricultor que construiu o templo, foi o templo que inventou o agricultor. A superfície das pedras calcárias é um zoológico petrificado de pesadelos. Os pilares estão cobertos por relevos tridimensionais de alta complexidade. Eles não esculpiram presas fáceis ou animais de pasto. Eles esculpiram javalis ferozes, raposas, aranhas venenosas, escorpiões letais e abutres em poses de ataque. Não é uma celebração da natureza, é um aviso geológico monumental. O homem da Idade da Pedra estava mortalmente aterrorizado com algo que vinha do céu ou rastejava da terra. O pilar 43, conhecido mundialmente como a Pedra do Abutre, é a chave de decodificação deste pesadelo pré-histônico. Engenheiros da Universidade de Edimburgo usaram software astrofísico avançado para mapear os símbolos de animais esculpidos na pedra contra as constelações estelares antigas. Os resultados provaram que os caçadores da Idade da Pedra eram astrônomos de precisão letal. Eles não estavam desenhando animais aleatórios, eles estavam desenhando o céu. O escorpião cravado na base representa a constelação de Escorpião. O abutre espelha Sagitário.
O lobo reflete a constelação do Lobo Celeste. A configuração exata e o alinhamento dessas estrelas apontam para uma data astronômica singular e aterrorizante, 10.950 a.C. Esta data coincide perfeitamente com um dos eventos geológicos e climáticos mais violentos da história da Terra, o impacto do Dryas recente. A glaciologia global confirma a catástrofe. Um cometa massivo entrou no sistema solar interno e se fragmentou em milhares de pedaços letais. Pedaços colossais desse cometa atingiram a camada de gelo da América do Norte e partes da Europa, com a força combinada de milhares de bombas nucleares. O céu queimou instantaneamente. Incêndios florestais globais simultâneos devoraram 10% da biomassa do planeta Terra em questão de dias. Uma nuvem de cinzas asfixiante bloqueou o Sol. A Terra mergulhou de volta em uma era gelal brutal e congelante por mais 1.200 anos consecutivos. O homem primitivo assistiu ao fim do mundo. A fome, o fogo e o frio aniquilaram incontáveis tribos da face da Terra. A humanidade quase foi extinta. Os sobreviventes traumatizados que se refugiaram no crescente fértil da Mesopotâmia decidiram construir um monumento incomparável. Göbekli Tepe não é apenas um templo religioso primitivo, é um observatório astronômico de alerta e um memorial de pedra para as vítimas do apocalipse celestial. Eles gravaram a posição exata das estrelas no momento do impacto cósmico para avisar as gerações futuras, uma mensagem de sangue gravada no calcário. Um homem sem cabeça esculpido na base do pilar 43 simboliza a morte em massa e a carnificina global trazida pelo enxame de cometas. A urgência de construir este arquivo geológico era absoluta. O medo unificou a espécie humana fragmentada. O pânico forçou a invenção da arquitetura monumental. A necessidade de alimentar os construtores forçou a invenção da agricultura. A civilização nasceu do trauma. O mistério mais perturbador de Göbekli Tepe não reside na sua construção monumental, reside no seu fim bizarro e tático. Cerca de 8.000 anos antes de Cristo, os construtores tomaram uma decisão assustadora e incompreensível para a mente moderna. Eles não abandonaram o local aos elementos, eles não permitiram que ele se degradasse naturalmente com o vento e a chuva, eles o enterraram vivo. O sepultamento de Göbekli Tepe exigiu um esforço logístico, temporal e humano ainda mais aterrador do que a sua própria fundação. Eles não jogaram apenas terra solta e lama aleatória. A análise estratigráfica expõe um preenchimento deliberado, engenhoso e altamente purificado. As trincheiras revelam que os recintos foram meticulosamente afogados sob milhões de toneladas de detritos de calcário esmagado, dezenas de milhares de ferramentas de sílex propositalmente quebradas e restos triturados de ossos de animais selvagens. A precisão química e física desse material de preenchimento descarta qualquer soterramento natural por deslizamentos de terra ou inundações repentinas. Foi um ritual de quarentena calculado de forma doentia. Eles estavam desativando uma máquina espiritual de imenso poder, enterrando o seu conhecimento absoluto na escuridão perpétua. A arqueologia conservadora sugere timidamente uma mera mudança nas crenças religiosas, acompanhando o surgimento gradual da agricultura e o fim da era da caça. Uma civilização inteira, brutalizada por um apocalipse cósmico e unida pelo puro terror, não altera seus dogmas divinos por puro tédio ou avanço agrícola. Eles estavam escondendo o complexo do céu. O medo esmagador do céu persistia e ditava a engenharia. Eles transformaram Göbekli Tepe na primeira, na maior e na mais blindada cápsula do tempo do planeta Terra. O objetivo não era destruir os monólitos. O objetivo era garantir a sua sobrevivência contra um novo impacto do espaço, protegendo os avisos astronômicos gravados no calcário contra o fogo e o gelo. A engenharia do sepultamento operou um milagre físico impecável.
O preenchimento denso estabilizou os pilares, isolou as esculturas tridimensionais da erosão e trancou os monólitos fora do alcance do vandalismo humano por impressionantes 10.000 anos. A cápsula do tempo operou em silêncio absoluto até a pá do professor Klaus Schmidt quebrar o selo de terra no final do século XX. As fotografias espetaculares publicadas pela mídia global e pelos turistas representam uma ilusão de ótica patética e perigosa. Apenas aterrorizantes 5% do complexo total de Göbekli Tepe conheceu a luz do sol contemporânea. 95% da verdade continua selada e refém da Terra. As equipes de escavação acionaram pesquisas geomagnéticas profundas e equipamentos de radar de penetração no solo de patente militar. Eles dispararam ondas eletromagnéticas de alta frequência através da crosta terrestre árida, mapeando as anomalias de densidade escondidas muito abaixo das colinas circundantes. Os dados balísticos retornados pelas telas dos computadores são academicamente paralisantes. Sob a grama e a terra intocada, dormem pelo menos 16 outros recintos circulares megalíticos colossais. Mais de 200 pilares em forma de T gigantescos ainda estão de pé na escuridão subterrânea sufocante, mantendo suas posições matemáticas exatas, intocados pela humanidade por 100 séculos. A reação das autoridades arqueológicas internacionais acende um sinal de alerta estridente. Eles impuseram restrições massivas e paralisaram grande parte da expansão lateral das escavações. A justificativa burocrática oficial clama desesperadamente pela preservação estrutural dos poucos monumentos já expostos ao ar livre, alegando a falta de tecnologia de conservação adequada para lidar com o calcário envelhecido. A mente investigativa rejeita a coincidência e exige respostas mais sombrias. O que mais o pulso eletromagnético detectou nesses círculos ocultos que forçou o congelamento do financiamento e o abandono das pás? Os 95% enterrados de Göbekli Tepe não escondem apenas mais pedras velhas. Eles abrigam o DNA arquitetônico da cultura mãe da humanidade. Historiadores ortodoxos zombam da ideia de uma civilização avançada operando durante a cruel Era do Gelo. Os dados empíricos no sudeste da Turquia esmagam essa arrogância acadêmica sem piedade. Göbekli Tepe não evoluiu lentamente a partir de cabanas de barro primitivas e experimentos falhos. O complexo apareceu do nada, perfeitamente formado, projetado por mestres indiscutíveis da geometria espacial. A anomalia mais chocante revelada pela datação por radiocarbono é o colapso do tempo. Os pilares mais antigos, escavados nos recintos mais profundos, são os maiores, os mais pesados e os mais perfeitamente esculpidos. As estruturas mais recentes, construídas milênios depois perto da superfície, são menores, rústicas, desajeitadas e mal alinhadas. Isso é a aniquilação da linha do tempo tradicional. Não estamos testemunhando a evolução tecnológica de um povo primitivo aprendendo a construir. Estamos assistindo à devolução tecnológica trágica de um povo esquecendo como construir. Eles não aprenderam essa engenharia do zero, eles lembraram. Alguém ou algum grupo de sobreviventes de um mundo anterior destruído trouxe essa ciência exata para as colinas da Anatólia. Pesquisadores independentes e arqueólogos renegados chamam esse fenômeno de intervenção dos magos dos deuses. Uma elite intelectual, sobrevivendo ao impacto do cometa Dryas recente, navegou pelos escombros do planeta em chamas para reiniciar a civilização humana entre os caçadores-coletores sobreviventes nômades. Göbekli Tepe é a impressão digital inegável dessa transferência de tecnologia. Os pilares carregam assinaturas muito além do peso e da geometria pura. Eles escondem armamento neurológico. Avalie a arquitetura estritamente funcional. O formato em T dos monólitos não é apenas uma representação estilizada de humanos sem rosto. É um design agressivamente acústico.
A arqueoacústica, a ciência do som em sítios antigos, escaneou o calcário denso. A forma física e a colocação em anéis concêntricos transformam o templo inteiro em um diapasão gigante. Quando os pilares são atingidos ou submetidos a cânticos rítmicos vocais específicos, o recinto ressoa violentamente em uma frequência exata e inalterável de 110 Hz. Neurocientistas modernos mapearam a atividade do cérebro humano exposto a ondas acústicas de 110 Hz em ambientes de laboratório controlados. Essa frequência acústica milenar ataca o córtex pré-frontal. Ela desativa temporariamente o centro de linguagem do cérebro esquerdo e superestimula o cérebro direito. O resultado imediato é um transe profundo, a supressão do pensamento analítico e a indução forçada de estados alterados de consciência e visões místicas. O templo era uma máquina psicoacústica implacável, projetada matematicamente para forçar a comunhão espiritual na massa de trabalhadores ignorantes sem o uso de substâncias químicas alucinógenas psicodélicas. Os sumos sacerdotes, os arquitetos originais da cultura mãe, compreendiam a neurobiologia humana e a engenharia de som 12.000 anos antes da invenção da máquina de ressonância magnética. Eles implantaram essa arma sônica invisível para pacificar caçadores violentos, dominar mentes aterrorizadas pelo cometa e forjar um exército de escravos voluntários obedientes dispostos a arrastar blocos de 20 toneladas. O local inteiro é uma zona de contenção psicológica de escala industrial. Eles construíram o complexo para hackear o cérebro humano. Eles o usaram para forçar a revolução agrícola. Depois, eles enterraram o servidor central sob milhões de toneladas de terra morta. A escavação nas trincheiras profundas revelou fragmentos ósseos humanos com modificações intencionais extremas, a marca inegável do macabro culto da caveira de Göbekli Tepe. Crânios decapitados foram esfolados com ferramentas de sílex, perfurados com precisão cirúrgica e pendurados em cordas grossas ao redor dos pilares de calcário. Uma exibição brutal de triunfo sobre inimigos ou uma veneração fanática aos ancestrais mortos no Apocalipse. A morte não era o fim, era o portal de comunicação de dados. Os xamãs usavam a acústica do recinto e os crânios mutilados para canalizar as vozes da cultura mãe original aniquilada pelo cometa. O detalhe mais perturbador gravado nas pedras não é a carnificina. É um símbolo anômalo esculpido no topo do pilar 43 e em outros monólitos centrais. 3 bolsas misteriosas. Essas bolsas possuem alças curvas idênticas, corpos quadrados e uma geometria inegavelmente artificial. Elas coroam a Pedra do Abutre, supervisionando o registro astronômico abaixo. A arqueologia convencional rotula isso covardemente como representações primitivas de cestos de caça locais ou abstrações de telhados de cabanas de palha. Essa explicação é uma cegueira deliberada para uma anomalia global assustadora. Atravesse o Oceano Atlântico, viaje milhares de quilômetros até as selvas da Mesoamérica. Em La Venta, no México, a divindade criadora pré-colombiana Quetzalcoatl é esculpida em pedra segurando exatamente a mesma bolsa misteriosa em sua mão. Viaje de volta ao berço do Iraque. Os antigos deuses sumérios, os Anunnaki, esculpidos em relevos palacianos monumentais, seguram firmemente a mesma bolsa inconfundível. Na cidade andina de Tiwanaku, a poucos passos de Pumapunku, o Deus Criador Viracocha empunha o mesmo objeto divino em seus monólitos sobreviventes. Como culturas separadas por oceanos intransponíveis e separados por milhares de anos de isolamento absoluto, esculpiram a mesma tecnologia exata com precisão fotográfica. A resposta destrói o paradigma do isolacionismo humano. A bolsa não é um cesto de caça. É o recipiente físico do conhecimento transmissível, a semente da civilização. A cultura mãe, os magos sobreviventes do impacto do Dryas recente, espalharam-se pelo globo em cinzas e chamas. Eles carregaram a matemática, a engenharia e a agricultura nessas bolsas.
Göbekli Tepe foi a primeira universidade de sobrevivência pós-apocalíptica do planeta. O marco zero absoluto, onde a humanidade foi reiniciada à força através do medo e do som. O sepultamento massivo de Göbekli Tepe, sob milhões de toneladas de terra, foi o ato supremo de preservação dessa universidade sagrada. Eles sabiam que a fúria celestial retornaria. A mecânica orbital de nosso sistema solar dita que a Terra cruza a corrente de detritos do cometa Taurídeo periodicamente. O ciclo de aniquilação é um relógio cósmico implacável. A civilização não evolui em uma linha reta e ininterrupta em direção ao progresso. Ela se ergue, é esmagada pela natureza e recomeça na amnésia total. A nossa arrogância moderna cega a humanidade do século XXI. Acreditamos falsamente que somos o ápice inquestionável e intocável da evolução tecnológica. Os caçadores da Anatólia sabiam a verdade amarga. Eles esculpiram um aviso astronômico em monólitos de 20 toneladas, blindaram-no contra o fim do mundo sob a Terra e deixaram-no para nós. A elite acadêmica global teme desesperadamente a verdade de Göbekli Tepe. O complexo destrói a narrativa de segurança confortável que o sistema vende à humanidade diariamente. A história do progresso humano linear é a fundação do controle moderno. Fomos condicionados a acreditar que somos a espécie definitiva, invulnerável e superior a tudo o que existiu antes. Aceitar o aviso cravado na pedra do abutre significa aceitar a nossa extrema fragilidade. Significa reconhecer que civilizações hiperavançadas podem ser vaporizadas da face da Terra em uma única tarde infernal. A verdadeira matriz de poder quer manter as massas anestesiadas, focadas em tecnologia de consumo e conflitos irrelevantes. Eles nos querem completamente cegos para as engrenagens mortais do cosmos. Göbekli Tepe é o erro fatal na matriz da história oficial. Os pilares enterrados funcionam como bombas-relógio de conhecimento, prontas para detonar as mentiras institucionais a qualquer momento. Essa ameaça intelectual explica a paralisação abrupta e covarde das escavações. Autoridades governamentais e conselhos arqueológicos congelaram o financiamento. Eles ergueram cercas de aço ao redor das colinas intocadas. Eles usam o pretexto frágil da conservação da pedra calcária para impedir que as pás desenterrem os 95% restantes do complexo. Eles temem o que os radares militares já viram na escuridão profunda. O subsolo abriga mais de 200 monólitos inexplorados. Esse arquivo geológico contém incontáveis registros astronômicos adicionais, fórmulas acústicas perdidas e a verdadeira identidade da cultura-mãe. Somos os descendentes amnésicos de deuses caídos. Perdemos a memória da nossa própria grandeza cósmica e da nossa tragédia monumental. A biologia humana foi reiniciada através do trauma no crescente fértil. Precisamos desesperadamente decodificar o restante das pedras antes que a mecânica orbital traga o enxame de meteoros taurídeos de volta para a atmosfera terrestre. O relógio geológico não parou. O céu noturno não é um teto pacífico de estrelas mortas, é uma galeria de tiro cósmico ativa. A Terra orbita diretamente na linha de fogo cósmica, cruzando detritos perigosos de forma previsível e cíclica. Os mestres construtores da Idade da Pedra sabiam o cronograma exato da aniquilação. O símbolo da bolso de mão não carrega sementes de plantas, carrega a matemática necessária para prever o próximo impacto. O sistema educacional bloqueia esse conhecimento. A academia pune arqueólogos hereges que ousam desafiar a linha do tempo linear. A censura é absoluta e implacável. Chegou a hora de rejeitar a narrativa inofensiva do caçador-coletor primitivo. Precisamos reabrir a bolsa do conhecimento ancestral. Precisamos ouvir a frequência acústica de 110 Hz ecoando no nosso DNA. A resistência intelectual começa com a recuperação da memória institucional da nossa espécie. Desenterrar as mentes dos nossos ancestrais é o ato máximo de rebelião contra a matriz de controle moderna. A guerra psicológica iniciada em Göbekli Tepe há 12 mil anos continua ativa hoje.
Eles usaram pedras e som para dominar as mentes antigas. Hoje, a elite usa telas e algoritmos para dominar as mentes modernas. O mecanismo de submissão mudou. A essência da escravidão mental permanece perfeitamente idêntica. Acorde do seu sono induzido. Quebre o transe acústico da história oficial. Göbekli Tepe é o grito de guerra da humanidade extinta. Um alarme sísmico tocando ininterruptamente sobre a poeira da Turquia, implorando para que a civilização atual olhe para o céu com terror e respeito. Eles construíram uma máquina de contenção, registraram o fim do mundo, enterraram o servidor central e desapareceram nas névoas do tempo. A herança deles é a sua sobrevivência. Os 95% ocultos da verdade exigem a sua atenção tática absoluta. Analise os dados, questione as autoridades arqueológicas e recuse-se a aceitar as mentiras da evolução linear. A roda do tempo está girando. O cometa aguarda na escuridão. O conhecimento para prever o impacto está trancado no calcário. A matriz quebra perante a fúria da água e do fogo cósmico. O que você acredita que o radar militar realmente encontrou naqueles recintos circulares inferiores? Tecnologia avançada? Os corpos da cultura-mãe? Ou um aviso sobre a data exata do nosso próprio fim? Deixe sua teoria tática nos comentários abaixo. A sua voz é a arma mais letal contra a censura algorítmica da história verdadeira. Inscreva-se imediatamente para proteger o nosso arquivo de memória institucional. Curta este dossiê para forçar a matriz a divulgar a verdade. A guerra pela mente humana não aceita prisioneiros. O relógio cósmico não tem piedade. O céu está vivo. Mantenha-se vigilante.